Olá, amigos, aqui na abertura da sexta semana espírita do SEC Luz, agradecendo a todos que durante esses anos estiveram conosco, é com muita alegria que estamos aqui comemorando esses 20 anos de trajetória com muito amor, com muita fraternidade, graças a Deus. E eu gostaria hoje de homenagear todos aqueles que já passaram conosco e que nesse ano que eu sei que ela está ligada em nós, amém, lá no plano espiritual como está, nos homenageando também Benede, e que também já foi a sua família, com certeza, todos flores de saudade. Continuar agradecidos também por esse tempo que temos na Seara, estamos comemorando os 21 anos, e cada dia mais felizes e gratificados. Vamos fazer uma homenagem agora no início aos nossos 2 companheiros trabalhadores lá nossos que partiram durante esse ano, a nossa querida Mercedes, que ela receba toda a nossa gratidão também, que ela seja sempre bem-vinda, como está lá já, na tarefa que ela tanto amava. Então, um beijo, Mel, que você esteja sempre conosco. É muita alegria saber que você está bem. E também ao nosso querido Antônio Benedito Bené, também partiu pelo Covid. Então, que ele possa ser encaminhado como já foi, estava um pouco resistente, já tínhamos recebido um recado, preocupado com a família, mas a família está bem, amparada, graças a Deus, ele deixou uma semente plantada. E também agradecer a vocês todos que estão conosco nesse tempo, todos também que já partiram, que eu sei que passaram pela Seara, estão lá já nas tarefas, agradecendo também a equipe espiritual de Dr. Bezerra, que está lá conosco todos os dias no nosso tratamento. É uma trajetória de muita luta, muito trabalho, mas que nos gratifica demais. Então, nós queremos agradecer a todos vocês que estão conosco, pela confiança também, pela ajuda que todos nos dão, mesmo os que estão longe, estão vibrando, que eu sei que eles amam a nossa SEC Luz, onde é uma casa que acolhe. Então, graças a Deus, a equipe está lá, firme e forte. E a equipe espiritual, temos que falar muita gratidão, porque nunca tivemos um momento tão rico e de tanto amparo, de tanta ajuda. E todos da equipe de Dr. Bezerra, né, que nós sabemos, é o nosso amigo querido, já trabalhamos também já há algum tempo com ele, né, com aqueles todos ajudantes, né, que ele fica lá no comando, mas com tantas atribuições, nós queremos agradecer sempre a ele, nosso amigo querido, e a todos que colaboram conosco.
E neste momento vamos fazer a nossa prece, agradecendo ao Pai todo o amparo, toda a proteção, a equipe que nos ajudou, a irmã Meiel, que já retornou, ficou um tempo sem estar presente sempre, mas hoje ela já está me ajudando, nos ajudando, e com certeza essa tarefa existe porque ela nos ajudou no começo, ela participou conosco como mentora. Então, são todos que nos ajudam, que nós vamos agradecer, vamos envolvê-los no manto de amor e carinho, assim como todos vocês que estão aí, pacientes nos ouvindo, e cada dia mais, conscientes da nossa tarefa, pedimos a permissão para iniciarmos, formulando votos de paz e harmonia para todos, passando a palavra agora para Marcelo, né, meu companheiro também de todas as horas, ele vai falar a respeito de uma escola chamada Família. Olá, queridos amigos e companheiros, bem-vindos, bem-vindas, boa noite a todos. É uma alegria muito grande poder participar da Semana Espírita, dar a nossa contribuição, receber essa energia maravilhosa de todos os queridos amigos e companheiros, aqui hoje na função de facilitar um pouco o entendimento deste tema que foi proposto a nós, uma escola chamada Família, que procuraremos abordar da forma como a intuição que fomos recebendo e conduzindo o conteúdo deste nosso bate-papo. Então, esse é o nosso tema, uma escola chamada Família. E coloco essa imagem para que a gente reflita sobre a primeira parte do assunto, que trata da escola. Que no primeiro momento a gente tem essa imagem, né, de um prédio, onde tem um grupo de alunos de um lado, tem um professor do outro, tem uma lousa, onde uma pessoa vai lá para passar um conteúdo. Então, um conceito mais agregado à palavra escola, né? A palavra escola, ela tem origem no grego, escolé, e vem do latino escola, onde a origem dessa palavra queria dizer discussão ou conferência, mas também folga ou ócio. O conceito do ócio, na época, né, dos filósofos gregos, era o momento de criatividade, que nós precisávamos estar quietos no ócio para que nós pudéssemos colocar a nossa mente em exercício, pensar, desenvolver. E hoje a gente associa a palavra ócio a um preguiçoso, a uma pessoa que não quer trabalhar, mas não é esse o conceito da origem da palavra ócio. E conforme nós mostramos na imagem, a palavra escola, hoje nós associamos a uma instituição, a um prédio concebido para o ensino, aonde tem alunos e tem os professores, né? Como se fosse uma coisa relativamente estática, né? Onde um fala e os outros escutam. E nesse conceito de escola que nós inicialmente associamos, são sistemas formais de educação, né? Tem regras, tem prazos, tem vários conceitos, e que normalmente são obrigatórios. Você é obrigado a ir à escola. E é obrigado a seguir aquelas regras, aqueles rituais.
E você vai progredindo através de níveis, né? Tem lá o ensino fundamental, que é para as crianças, tem lá o ensino médio dos adolescentes e tem o ensino superior, mais para os adultos. A educação é a base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo, constitui a chave do progresso moral. Então, esse último parágrafo já foi uma pitadinha que nós colocamos no conceito da palavra escola, trazendo já uma parte do conceito educação como um preâmbulo do assunto que nós pretendemos abordar na sequência. Aí vamos agora introduzir um novo conceito, apesar de termos aqui uma imagem intuitiva, né? Essa imagem nós queremos associar à palavra reencarnação. Então, antes de nós entrarmos no conceito de família, nós gostaríamos de aprofundar, de introduzir este conceito da reencarnação. Falamos da escola, da educação, e agora vamos introduzir o aspecto da reencarnação. Então, na reencarnação, este é um conceito muito importante do aspecto da família. A alma se depura, sofrendo a prova de uma nova existência. Significa que a cada reencarnação, a cada nova existência, a alma vai se depurando, ela vai se burilando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai se transformando de um diamante bruto para um diamante lapidado e valioso. Uma nova existência é a prova da vida corporal para uma transformação. Então, a cada ciclo, a cada nova oportunidade de existência que nós temos, significa que nós estamos num processo constante de transformação. Então, a alma passa por muitas existências corporais. Então, a alma, que é nossa inteligência individualizada, somos únicos, somos indivisíveis e somos eternos. Mas a cada existência que nós temos, nós progredimos. Então, cada alma, cada um de nós, estará sujeito a muitas existências corporais. A alma, depois de deixar o corpo, ela vai reencarnar em novo corpo. Eu tenho consciência de que, apesar de termos aqui na nossa audiência muitas pessoas já com esse conceito bem arraigado na mente da reencarnação, não achamos demasiado reforçar esta parte conceitual da reencarnação para que possamos ir criando um ambiente adequado para tratarmos da família. Então, veja que nós tratamos do aspecto escola, prédio, professor, educação, uma coisa formal, obrigatória, e agora entramos num assunto que eu tenho até acompanhado razoavelmente bem, porque a gente sempre escuta aquela pergunta, né? Ué, ninguém voltou para contar como é? O dia que... Olha, eu escuto isso de cientistas premiados internacionalmente, de pessoas, não é qualquer um, não. Eu vejo vários aí falando, não vou dizer os nomes,
que não compete agora ao momento a crítica, mas ainda é grande o número de pessoas que têm dúvida ou não sabem ou aguardam provas desse assunto. Mas, para entendermos o assunto família, este é o nosso pré-requisito. A reencarnação, ela tem o objetivo de expiação. O que significa expiação? Provas. Significa obstáculos. Significa testes. Esse é o conceito que está associado à expiação. Então, o objetivo da reencarnação é nós passarmos dificuldade no aspecto de provações, de esforços que nós precisamos fazer. Porque nós vamos passar por um processo de um melhoramento progressivo da humanidade. Então, muitas vezes, nós não acreditamos que estamos evoluindo. Puxa vida, o mundo está cada vez pior, as pessoas se comportam cada vez pior. Mas é só a gente assistir algum filme aí ligado à Idade Média, né? Ou à Idade pré-crística, né? Que a gente vê o nível das atrocidades e das violências que se faziam. Outro dia mesmo eu estava ouvindo um vídeo contando a história da Islândia, né? Onde os vikings, eles eram conhecidos porque eles sequestravam as mulheres e escravizavam as mulheres para levar para os países deles. Então, se a gente observar o tempo da barbárie que nós já vivemos, ao tempo de hoje, você vai ver que muita coisa melhorou, apesar de nós ainda insistirmos em muitos erros ainda. Os números de reencarnações, que essa pergunta sempre tem, mas eu vou precisar reencarnar quantas vezes? Os números de reencarnações dependerá dos esforços de cada um. Então, se eu for uma pessoa dedicada a corrigir as minhas falhas, eu vou ter menos necessidade de menos encarnações. Se eu acredito que isso não precisa para nada, eu vou reencarnar mais vezes. Mas isso é compulsório, né? Eu já ouvi, numa palestra de Divaldo, sendo comentado que a gente pode passar até 700 reencarnações. Você imagina, né? As existências corporais, elas se repetem até que as impurezas terminem, até que nós nos tornemos espírito puro, porque essa pergunta também é pertinente, ela vem na sequência. Mas eu vou ter que reencarnar quantas vezes? O número de vezes depende de cada um, mas quando você estiver próximo do estado de espírito puro, significa que você já não tem mais necessidade de passar por esses períodos reencarnatórios. Muito bem. Então, agora nós vamos entrar nesse conceito da família, aonde nessa imagem eu procurei misturar um pouco o prédio da escola, só que nesse caso a escola se transformou na casa, né? Ainda mantendo o conceito de lugar, de objeto, né? Para se praticar a educação, e neste caso a família residindo junto, adultos, crianças, tem até aí o gatinho e o galo e as florzinhas, mas é essa integração entre as pessoas e o ambiente que se vive. Então, vamos falar primeiro sobre o conceito da família social, o nosso conceito social de família. Então, o conceito social de família é o grupamento de raça, de caracteres e gêneros semelhantes, resultado de agregações afins. A família, genericamente, representa o clã social,
o de sintonia por identidade, que reúne espécimes dentro da mesma classificação. São aqueles afins, os que estão próximos, os que moram no mesmo território, não é? Juridicamente, porém, a família se deriva da união de dois seres que se elegem para uma vida bem comum através de um contrato, dando origem à genitura da mesma espécie. Então, primeiro falamos do conceito geral da comunidade e agora já estamos entrando na família, na unifamiliar, né? A família que mora numa casa só. Pequena república fundamental para o equilíbrio da grande república humana representada pela nação. Veja bem que o conceito trazido pelo autor aqui neste trecho, ele expressa a família através da genitura, né? Quer dizer, da poder gerar filhos. E hoje em dia nós temos uma composição ampla de família, né? Entre ex-marido com ex-mulher, dois homens, duas mulheres, com avô, com a tia. As unidades, né, familiares têm hoje uma composição mais eclética. Mas, de qualquer forma, em algum momento, este conceito básico, né, está presente ainda dentro desse conceito amplo de família social que nós temos. Agora, vamos falar um pouquinho da vida em família. Os filhos não são cópias dos pais que apenas produzem o corpo graças ao mecanismo do ativismo biológico, que mesmo que a família tenha sido mudada a sua composição, em algum momento teve que ter o pai e a mãe que gerou aquele ser que nasceu. Esse processo ainda, apesar de ter a reprodução, né, assexuada com os óvulos, a inseminação artificial, né? Mas precisa ter o óvulo e o gameta para gerar o novo ser. Tem que ligar os dois, as células masculina e feminina. Então, só que essas pessoas, o pai e a mãe, eles geram o corpo, geram a parte genética, mas as heranças e as presenças físicas são decorrências do gameta, como nós falamos agora. No entanto, o caráter, a inteligência e o sentido procedem do espírito. Então, o pai e a mãe doam os seus gametas para formar o corpo, mas o espírito que vai habitar aquele corpo, ele se corporifica pela reencarnação, sem maior dependência dos vínculos genéticos com os progenitores. Então, aquele ser que vem habitar aquele corpo, a gente olha aquela criança tão bonitinha, tão lindinha, mas ela já tem uma história, uma longa história. Então, ela não está ali começando do zero, né? Apesar de muitas vezes a gente interpretar que a criança vai aprender isso, vai aprender aquilo, mas ela já traz consigo uma carga de história, uma carga de vivências anteriores significativa. Bom, agora vamos falar um pouquinho, eu até já dei algum preâmbulo antes, nessa questão do casamento e da família. Então, esse autor que eu tenho me referido aqui, tem dois autores que eu me baseei para esse texto que nós estamos trabalhando. Um deles é Joana de Ângeles, e que trata desse assunto da família, e o outro está também preenchido com trechos, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse trecho aqui, principalmente, é de Joana.
Então ela diz, eu resumi um pouco a ideia dela, desse capítulo, então, a reforma dos hábitos e costumes. Então, nós estamos aí numa questão social que tem que mudar tudo. Então, a questão do casamento, a questão da família, disse, entre aspas, que está tudo errado, não é isso? Então, nós queremos mais liberdade, nós queremos fazer combinações diferentes, e por aí vai. A família constitui a célula experimental, na qual se forjam valores elevados e se preparam os indivíduos para uma convivência salutar no organismo universal, onde todos nos encontramos fixados. Então, a família é a base, é a célula. Quando falamos em célula, queremos representar a menor unidade, né? Aonde está ocorrendo aqueles fenômenos iniciais que nós prescrevemos das reencarnações. Então, cada grupo familiar que está reunido, está reunindo ali histórias diferentes, existências corpóreas divergentes, diferentes, não divergentes de antagônicas, mas diferentes. A única falência, aí, abordando essas críticas todas ao modelo da família que vem ao longo do tempo, ela comenta: a única falência no momento é a do homem, que perturba o insubmisso, que perturba e insubmisso deseja subverter a ordem estabelecida a seu desejo em vãs tentativas de mudar a linha do equilíbrio, dando margem a alienações em que mergulha. Então veja que nós precisamos estar atentos. Lembra que nós falamos lá no último parágrafo do primeiro slide sobre a questão da educação, que é a preparação do nosso progresso moral? Então, nós precisamos manter em nossas consciências os aspectos do progresso moral no convívio da nossa unidade celular, social, que é a família. Então, esses diversos conceitos modernos que vêm sido preconizados, né? Casais que não têm filhos, jovens que não querem casar, e as mais diversas composições que a gente vai observando, precisamos tomar cuidado se nós estamos procurando criar modelos diferentes, porque aquilo está esgotado, então na minha mente deve ser assim um assado, ou se nós realmente estamos refletindo profundamente na nossa consciência sobre as questões do nosso progresso moral. Porque procuramos sempre salientar que a cada existência que nós nos debruçamos e que abraçamos, somos responsáveis, não foi isso que estava escrito lá? Pelas nossas expiações, pelas nossas provas, onde nós precisamos trabalhar a nossa pureza, retirar de nós os aspectos das impurezas. Então, esse aspecto do casamento e da família, esse capítulo é bem complexo, nós não vamos aprofundar isso, mas vamos colocar isso como um aspecto importante na nossa reflexão sobre a unidade familiar, porque, veja bem, nós estamos fazendo bem a nós mesmos, porque se cada um de nós aceitou a sua existência corpórea que está presente aqui na Terra, qual é a nossa principal tarefa enquanto estamos aqui? Buscar o nosso progresso moral.
fazer as nossas reflexões internas. E que, no nosso conceito social, na vida que nós temos em sociedade, a família é a nossa unidade celular desta nossa experiência. E como são as coisas dentro do lar? Famílias problemas, irmãos que se antagonizam, cônjuges em lamentáveis litígios, animosidades entre pai e filho, farpa entre filha e mãe, aspectos conjugais que se desmantelam, torvas, acrimônias, sorrisos filiais que se transformam em idiosincrasias e vendidas. Isso ela tem uma lista, ela tem umas 3 páginas. Eu só botei um pouquinho, porque, com certeza, agressões infelizes, tempestades verbais, só nessas que eu botei aqui 8, cada um de nós já se identificou com alguma, ou já viu que tem mais alguma que se enquadrou, que não está escrita, mas se lembrou. Então, veja como são as nossas falhas e os nossos aspectos dentro do lar. Lar, no conceito, lembra aquela figurinha? Aquela casinha com a família? Então, é o local da nossa convivência. É o local da nossa experiência. É o local da nossa oportunidade de vivenciar, de demonstrar a nossa capacidade de vencer as nossas expiações durante esta oportunidade da nossa existência corpórea. Muito bem. E agora, veja bem, essa imagem, o que nós procuramos mostrar nessa imagem? São várias gerações diferentes, os avós, os pais, os filhos, dentro de um ambiente, um lar, né? Nessa imagem, orando e em sintonia, sendo que no slide anterior eu acabei falando das encrencas, né? E que ocorrem, mas que dentro da necessidade do nosso convívio, precisamos refletir sobre esse ambiente dentro do possível, equilibrado na participação de cada um de nós. Então, com essa imagem, nós adentramos agora no aspecto dos laços de família. Como é que são essas ligações? Como é que são esses relacionamentos? Os laços de família não sofrem destruição com a reencarnação. Eles se fortalecem. Então, o nosso estado natural não é desencarnado, não é no plano espiritual. E quando nós estamos desencarnados, nós estamos em família muito fortemente. E quando nós reencarnamos e temporariamente apaga a nossa memória dos nossos relacionamentos, destrói os nossos sentimentos, essas nossas afinidades? Não. Quando estamos encarnados, os vínculos afetivos que temos permanecem e se fortalecem. No espaço, quando nós estamos desencarnados, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia, pela semelhança das inclinações. Então, nós costumamos dizer que quando nós temos sintonia, quando as pessoas pensam parecido, quando as pessoas se sentem bem uma com as outras, vão criando afinidades. Então, no plano espiritual, aí o autor citou espaço no sentido de dizer uma coisa diferente da Terra, né? Eu estou na Terra encarnado ou estou desencarnado no espaço. Então, estou no estado de espírito, não de... né? Estou livre, não estado de alma, que a gente considera alma quando está encarnado. Então, existem os grupos.
Então, quando nossos parentes desencarnam, eles são recebidos por aqueles parentes afins. E esses grupos se fortalecem, eles aumentam, então eles estão lá em grande confraternização. Nós é que estamos aqui aprisionados, ainda nessa carcaça que nós carregamos para lá e para cá. Mas e na encarnação, nós ficamos separados momentaneamente. Parece que nós estamos separados, mas eles continuam participando. Eles estão juntos de nós. Muitas vezes mantêm os vínculos, apesar de nós não necessariamente lembrarmos ou sentirmos de uma forma autêntica, né? Então, na encarnação, é como se nós estivéssemos tão... Imagine, nós estamos lá numa festa, num grupo, tal, aí um reencarna. Assume uma tarefa de... Vai romper os laços? Não, não vão romper os laços vão continuar porque existe a afinidade, né? Então, às vezes, nós estamos aqui fazendo algumas tarefas e eles lá têm que fazer outras. Por isso que pode haver uma separação momentânea. Muitas vezes, uns seguem a outros na encarnação. Às vezes, encarnam junto. Pai e filho, irmãos, né? Mãe e filho e mãe. Vem, às vezes, em posições diferentes. Numa encarnação anterior era a mãe, na outra encarnação vem como filha, ou vem irmãos. É uma diversa combinação. Depende da necessidade de cada um de nós. Porque o setor de reencarnação é altamente complexo até coordenar tudo o que precisa ser feito. Então, muitas vezes, uns seguem os outros na encarnação, para trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Nós temos um exemplo mesmo na nossa família, bem próximo, onde 2 irmãos viveram um período, numa encarnação anterior, trabalhando lá pelo abolicionismo, e eles, porventura, novamente, nessa encarnação agora, nessa existência, vieram novamente como irmãos e tem um relacionamento, beleza. Vamos em frente. Ainda falando dos laços de família, gostaríamos de ressaltar o seguinte: a união e a afeição que existem entre as pessoas que são parentes são um índice de simpatia anterior que as aproximou. Então, muitas vezes, seja marido e mulher, mãe e filho, ou com neto, ou com sobrinho, ou às vezes até com vizinho, porque a afinidade não necessariamente é o laço sanguíneo, né? Lembra? Foi dito isso antes, a questão é a afinidade, não necessariamente o sanguíneo. O sanguíneo, lá o pai e a mãe deram os gametas para gerar o corpo, mas muitas vezes a vida conduz né, a existência de cada um de tal forma que 2 espíritos afins, parentes, estão próximos, não necessariamente por laços sanguíneos. Mas esse aspecto que eu vou ressaltar agora eu acho interessante. Mas, e quando tem alguém diferente, que a gente diz assim, esse cara aí não é da minha família, não. Então tem um que é do contra, tem um que não dá certo, tem um que pensa diferente, tem um que está sempre em conflito, às vezes é mãe com filho, às vezes são irmãos, são as mais diversas situações. A gente conhece várias. Eu mesmo conheço um caso muito interessante de irmãs que vieram gêmeas e que se engalfinham direto. E por aí vai. Então, alguém diferente, a gente costuma dizer, não, isso aí nem parece da minha família. Verdade, e não é mesmo. Verdade, porque Deus permite que nas famílias ocorram essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, como um duplo objetivo de servir de prova para uns e para outros de meio de progresso.
Então, tudo bem, você não reencarnou para que você pudesse avançar moralmente, você não encarnou porque você quer, não é que você quer, porque isso é obrigatório, é inexorável o progresso na direção do espírito puro. Então, como é que você lidar com uma pessoa que é antagônico a você o tempo todo, que é antipático, que lhe recrimina? A prova é mais difícil, a prova é mais forte, né? Então, esses espíritos, muitas vezes, são agregados a este grupo, e, na maioria das vezes, até para que ele mesmo aprenda. Ele que veio antipático ou com dificuldades, ele também tem a oportunidade de aprender, né? Então, veja como é interessante, como é rico este ambiente familiar, sempre relacionado ao aspecto forte da reencarnação, do nosso progresso, da nossa existência. Então, nós estamos lá na escola, nós estamos lá na casa, nós estamos lá no ambiente onde serão vividas essas experiências para o nosso aprendizado. Lembra da educação lá na frente? Assim, os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e por efeito dos cuidados que se lhe dispensam. Então, aquele que vem resistente, que vem mais amargo, que vem mais orgulhoso, que ainda é rancoroso, que guarda, ele é um prato cheio para o aprendizado. Eu costumo dizer para a Regina, falo isso muitas vezes também, que muitas vezes a gente quer dar o exemplo, muitas vezes a gente quer ajudar, a gente quer orientar, e não funciona. Mas diga assim para ela, olha, não funciona agora, mas todas as vezes que a gente dá o exemplo, de que a gente fala, de que a gente faz, a semente está lá plantada. Um dia, aquela semente germina. Cada um tem o seu tempo. Não quer dizer que eu vou plantar a semente e ela vai germinar ali na mesma hora. Significa que ela está plantada e que no momento adequado, todos têm o seu tempo adequado, aquela semente vai germinar. Vamos em frente. Laços de família. O que o bicho pega? Com a reencarnação e progresso, a que dá lugar, tá vendo? A reencarnação, ela vai dando condições de progresso. Todos os que se amaram, tornam a encontrar-se na Terra e no espaço, na Terra e no espaço. Então, veja que ele diferencia. Terra quando está encarnado, quando está na existência corpórea. Espaço quando está desencarnado, quando está em espírito. E juntos gravitam para Deus. Então, veja como a identificação das sintonias é importante. E as sintonias vêm do quê? Vêm das emoções, vêm dos pensamentos, né? Se alguns fraquejam no caminho, a gente desiste, a gente fica irritado, a gente fica revoltado, porque não é fácil a gente ter que se vencer as provas que, na maioria das vezes, nós mesmos pedimos, né? Esses que fracassarem, eles retardam o seu adiantamento e a sua felicidade. Mas não há, para eles, perda de toda esperança. Então, se você estiver enfrentando uma dificuldade, se você fracassou de alguma forma nos seus compromissos, né? Não quer dizer que você não vai progredir, você vai ter novas chances, mas vai demorar um pouquinho mais. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do lodaçal em que se enterraram. Então,
nós que estamos em dificuldades, aqueles que tiverem se sentido desamparados, cabisbaixos, um pouco mais tristes, sempre tem alguém para olhar por ele, para estimular, mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente ache que não tem, mas sempre tem. Com a reencarnação, finalmente, a perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Então, há uma afinidade. Se nós estamos aqui encarnados, numa condição mais dificultosa, numa situação mais restrita, né? Os desencarnados estão juntos. Aqueles que têm os laços afetivos, principalmente. E nós sempre temos. Sempre temos. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Então, precisamos abrir os nossos corações para que aqueles que têm afinidade conosco e querem nos ajudar, a gente permita, apenas não criando dificuldade, já é uma grande coisa. Bom, nos aproximando da conclusão do nosso bate-papo, no fechamento do assunto da família, queremos reforçar o aspecto do Evangelho no lar. A expressiva República do Lar, onde se produzem as experiências de sublimação. Veja bem, experiências de sublimação. Significa que é lá que as coisas acontecem. Estabelece o Estatuto do Evangelho de Jesus como diretriz de segurança e legislação de sabedoria, a fim de equilibrar e conduzir com retidão os que aí habitam em clima familiar. Lembrando sempre aquela figurinha que eu botei lá no início, as pessoas e o lugar, né? A casa, representando o ambiente de convívio. Semanalmente, Joana recomenda, semanalmente, em regime de pontualidade e regularidade, abre as páginas fulgurantes onde estão esculpidos os ditos do Senhor, no caso é o Evangelho, e estuda com teu grupo doméstico as sempre atuais lições que convidam a maduras ponderações de imediata utilidade. Então, trazendo aqui no fechamento deste nosso bate-papo sobre a questão da família, a educação, né? A escola da família, fechando com a questão do aspecto do Evangelho do Lar, que é uma prática fundamental dentro do exercício desse convívio familiar, no relacionamento com as pessoas e no equilíbrio do ambiente onde se mora. E, para fechar o nosso bate-papo, esta imagem simbolizando que o amor é o que resolve tudo. Não podemos perder em nós este sentimento simbolizado por esse órgão, né? Importante, o órgão do amor. Eu nunca esqueço uma frase que Naná uma vez falou: vocês já viram alguém ter câncer no coração? Pois é, não tem porque é o órgão do amor. E eu comecei a pesquisar, também nunca encontrei alguém que tenha tido câncer no coração. Tem vários órgãos, né? Mas no coração não vi. Então fica aqui o fechamento desse nosso assunto. O amor, muito obrigado. Então vou procurar aqui agora fechar minha tela. Voltar aqui a... Deixa eu fechar aqui isso, né? Não sei se eu já fechei. Espera aí. Agradecendo a todos que estão aí, que ouviram esta palestra. Gratidão a Marcelo também, porque está presente nas nossas solicitações, às vezes até de última hora, mas esse não foi. Mas sempre sabendo
que a família é o nosso bem maior e temos que aprender a conviver, a cada vez mais sentir que somos amados pelos nossos entes queridos, mesmo se estivermos no momento nos estranhando, assim, um pouco tristes com as atitudes dos outros. Mas temos que ter paciência, temos que ter perseverança, e como diz Chico, nascemos na família que necessitávamos, e com aquelas pessoas que servem para o nosso aprendizado, porque a jornada terrena é uma escola, assim como a família, que foi esse tema. Então, nós vamos fazer a prece final, envolvendo todos que estão aí nos ouvindo, todos que não puderam estar, vamos disponibilizar o link. Mais uma vez, agradecendo esses 21 anos de tarefa, de aprendizado, porque aprendemos também uns com os outros. Gratidão, gratidão, gratidão. E cada vez mais conscientes, estamos aqui, felizes, nesse grande aprendizado, nessa estrada da vida também. Seguindo todos os passos, caindo e levantando, mas perseverando. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos, a entendermos o quanto somos necessitados desse apoio, desse aprendizado, nessa linha que levanta o véu, nos esclarecendo o sentido do ser, do destino e, com certeza, muita paz, luz. Amanhã teremos a palestra Como Lidar com os Espíritos dessa nova geração, com Flávio Neri, um palestrante espírita. Ele é constelador familiar, fisioterapeuta também de formação, e queremos agradecer a vocês e a todos esses facilitadores que estão nessa nossa Semana Espírita, nessa nossa comemoração dos 21 anos. Muita paz, muita luz para todos. Mãe Maria os envolva no seu manto de amor e noite. E até amanhã, às 20 horas.